Então, hoje o papo vai ser muito gostoso, bem descontraído, tá? Quero trazer aqui para você, mulher, que ó, a gravidez ela pode ser o melhor momento para você repensar sua carreira. Tá? E vou te explicar o porquê e vou te contar meu case também, porque só passando pela dor ou pelo problema para falar, para ensinar, para explicar. E, em primeiro lugar, eu sou a Ariane Pertel, sou especialista em gestão de negócios e, claro, né, passei por essa questão, quero trazer aqui alguns pontos. E um dos primeiros pontos, né, ó, só lembrando que eu tô em casa, gente, hoje bem à vontade, os cachorros estão aqui, enfim, então, se acontecer qualquer movimentação, é do dia a dia de casa mesmo. Primeiro ponto é a pausa, né, eu acho que a pausa ela é algo que a mulher, ela muitas vezes não quer, mas ela vem, né? A gestação ela causa isso em nós, é uma pausa ali involuntária, porque a gente vai sentir nos primeiros 3 meses um pouquinho de sono a mais, no segundo mês ali uma azia, algumas coisinhas. Então a gravidez e a gestação ela vai te trazer algumas pausas. Só que sabe o que é interessante? É você pegar essas pausas e olhar para dentro. Né? Foi o que aconteceu comigo, tá? Já vou contar meu case aqui. E uma coisa que é legal também que transforma a mulher, né? Isso que eu acho que é fenomenal, assim, é algo divino, porque a gente cria até novos valores. Claro que assim, né? Quando a gente não tem filho, a gente se preocupa com outras coisas, mas quando a gente tem um serzinho ali que vai depender da gente no futuro e tudo mais, a gente começa a enxergar a vida com mais legado, com mais propósito, com mais investimentos, com mais preocupações a longo prazo. E que eu acho que às vezes no dia a dia ali, quando a gente está, né, fazendo, acontecendo, gente, a gente se perde mesmo, mas tá tudo certo também. Né? Mas a gestação ela traz esse equilíbrio de olhar para os valores e falar o que eu prezo, o que eu não prezo, o que eu quero, o que eu não quero, quem eu preciso ser nesse momento para daqui a pouco meu filho ou minha filha usufruir disso. Né? Então é bem interessante por isso. Outra coisa, né, é que você precisa se permitir mudar de caminho, né? Acho que a mulher, ela precisa, dentro da gestação, entender o momento certo, né, onde ela está e como que aquilo vai agregar valor, né? O que que ela de fato está pensando ali para a vida dela futura. E por que que eu vou falar tanto disso, né, da vida futura, do que você quer para o seu legado? Porque eu tive que repensar, né, contando a minha história para você, só para ficar aqui, né, como eu disse, a gente tem que passar pelo case para trazer bagagem, histórias, trazer ali né, o ensino. Mas eu sempre tive vontade, né? Sempre fui da consultoria empresarial, de vontade de atender indústrias, de estar ali nesse ramo. E né, foi a minha jornada, o meu caminho. Em um dado momento, isso faz mais ou menos um ano e pouquinho, não, um ano, tinha um ano. Gente, grávida esquece as coisas, tá? Isso é super normal. Mas em dado momento, eu me peguei numa situação onde eu fui convidada, né, a assumir a cadeira do fundador de uma indústria. Então foi algo assim repentino. Quando eu era novinha, gente, falando aqui de lei da atração, né, física quântica, Deus, que eu confio muito, né, confio muito. A gente olhando para o meu passado, eu já me peguei em situações onde eu via aquelas indústrias na rodovia e eu falava, puxa, queria muito ser diretora ou cuidar de uma parte, né, presidente, já me vi também, né, nesse cargo cuidando de uma indústria, porque eu sempre achei a indústria uma orquestra, né, por mais que seja do ramo da consultoria empresarial, eu acho que a indústria ela é muito organizada, ela tem que ser organizada para funcionar. E isso no empreendedorismo é algo que eu admiro muito. Né? Acho que tem muito sentido ali quando você cria uma empresa bem organizada que ela cresce. Então eu tinha vontade de ter uma presidência, uma diretoria, enfim. E nova, como sou, acabei, né, por uma situação do destino, que eu falo que Deus é maravilhoso quando ele escreve ali de uma forma tão linear que a gente chega na pessoa e tudo acontece, enfim. Né? Por um problema, eu me conectei com a esposa de um fundador de uma indústria,
uma pessoa incrível, né? Que até se ele ver esse vídeo aqui, ele sabe que eu admiro muito a pessoa dele, a família, a esposa, os filhos. E no momento ele estava doente, então me foi ali oferecido esse cargo para cuidar da indústria, né? No modo geral, como gestão, como, né, no cargo ali na cadeira do fundador. Então, imagina que eu olho lá para trás, eu lembro do que aconteceu lá na rodovia, eu um dia admirando e querendo e falo, né, Deus é maravilhoso. Eu falo, aconteceu e muito obrigada, Senhor, né? E assumi, aceitei, né? Deixei minha consultoria empresarial de lado e fui liderar essa indústria, né? E fui de braços assim muito abertos porque era é uma indústria, né? Que tem muito a crescer, tem muitas oportunidades. E eu fui cheia de gás e muito feliz. Só que em dado momento, né, eu e meu marido, a gente estava pensando, era um planejamento, mas não era algo assim, né, porque tinha algumas questões, eu tinha DIU, tira DIU, e enfim, espero o tempo passar, deixa tudo a parte hormonal voltar, né, que acho que é um ponto aí nosso, né, não só meu como dele também, mas enfim, muita coisa acontecendo e eu engravidei. E assim, foi muito lindo, porque a gente esperava, né, que pudesse acontecer, mas não tão rápido. De forma nenhuma, não tão rápido. E naquele momento eu só pus o joelho no chão e falei, Deus, obrigada, né? Obrigada, obrigada, obrigada. E comecei a repensar. Neste momento eu falo que às vezes dá uma viradinha de chave assim na nossa cabeça, né, essa questão da gestação. E eu comecei a repensar e falar, uau, será que eu quero continuar ali na parte da fábrica? Será que eu quero continuar, né, nesse pique de trabalhando e crescendo uma empresa, enfim. E foi um momento onde eu pausei, sentei, repensei, né, principalmente a questão de horário, né, porque quando a gente empreende a gente tem uma certa liberdade, que ela é incrível, maravilhosa. Então, quando você está liderando uma indústria, né, a indústria tem um período de jornada, então eu tinha que estar ali naquela jornada para estar olhando tudo, era fundamental também para o negócio crescer, e eu compreendia tudo isso. Então chegou um dado momento que eu decidi renunciar. Eu renunciei. E olha, é uma decisão fácil? Não é. Não é uma decisão fácil. As coisas estavam estabilizadas, mas renunciar em meio, né, a situações onde você olha ali e fala, puxa, podia seguir, enfim. Mas eu acho que a gente começa a repensar. E sabe aquela situação de cheguei lá, né? Porque eu tive essa sensação de conquistei o que eu já almejei um dia. Mas neste momento, a coisa mais importante da minha vida é a minha família. Então, aconteceu comigo, tá? A gravidez foi o melhor momento para eu repensar minha carreira. E eu sou presidente de um grupo de empresários, do clube de empresárias. Já faz 3 anos. Só que lá para mim não é um trabalho. Lá é algo com tanto propósito. A gente vive e respira aquilo ali com tanto direcionamento para que, né, as mulheres consigam fazer conexões, que as mulheres consigam crescer, né, a empresa que tem, porque o meu propósito de vida eu já, né, graças a Deus descobri é crescer também as empresas, e por trás de toda empresa tem uma pessoa guerreira que está ali lutando e tentando, né, a fim de conquistar. Então, o que aconteceu comigo? Eu consigo, né, ter ali também uma renda, consigo, né, entrar no movimento como presidente. E eu falei, por que não? Por que não focar às vezes também em algo que já é o meu propósito, que eu já vivo, né? Fora o marketing digital, fora cursos online, fora falar para vocês aqui no Instagram, porque eu acho que tudo hoje, né, essa abertura que as redes sociais deram, gente, não é pra gente aparecer ou pra gente virar estrela, não. É para trazer o que a gente tem de dom e talento e colocar para fora. Porque aqui, só aqui a gente consegue atingir mais pessoas, só aqui a gente consegue chegar ao infinito, né? Impressionante como aqui a rede social ela não te limita, né? O YouTube, todas essas redes não te limitam. Então,
o que aconteceu comigo foi exatamente isso, foi toda essa trajetória, né, até chegar a um ponto que eu cheguei onde no meu maior pico, né, de carreira, e olhar e falar assim, não, mas não é só isso, né, existem outras coisas por trás também, tem propósito de vida, o tempo de qualidade, que eu acho que você, mulher, pensa nisso, né, foi o ponto, assim, que eu achei que eu deveria repensar, porque quando eu olhei e falei, puxa, eu não quero ter que colocar minha filha com 6 meses, às vezes num berçário, não queria passar por essa situação. Coisas pessoais, eu acho que cada uma pode pensar de uma forma, mas eu particularmente, eu não queria deixar, né, uma bebê. Falei, e algumas professoras falavam, ai, tenta mandar a partir de 1 ano, a partir de 2, né, por causa de doencinhas, mas então são coisinhas que a gente fala, se eu tenho a opção, por que eu não foco mais de um outro lado, e, né, vou entender os meus dons e habilidades? Então, por isso que eu falo para repensar na carreira. Olha os seus dons e habilidades e coloca para fora, como forma de consultoria, tá? Você pode, por exemplo, o meu dom é arrumar guarda-roupa. Nossa, eu amo organização. Vai trabalhar com isso, sabe? Vai ser uma personal organizer. Então, adoro vestir mulheres. Vai trabalhar com isso também. Gente, assim, ó, é momento de você repensar o que você quer para os próximos anos também. Porque ser CLT, né, ou às vezes estar numa empresa PJ e tá ali insatisfeita também, não vai funcionar, né? A longo prazo você vai se desgastar. Então vai traçando um planejamento com base nos seus dons e talentos, né? Faz um autoconhecimento. A gravidez vai te trazer isso, gente, vai trazer paz, pausa, equilíbrio para você parar e repensar. E aí, ó, você segue linda, bela e tranquila, tá? Então, e aí, ó, conte com um grupo de mulheres, tá? Eu, como presidente, amo o que eu faço, né? Vou continuar fazendo, mesmo com a minha Mavizinha no colo, né? Minha Mavi, minha filha. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem mulheres ali, ó, que vão me apoiar. Hoje eu conversei com uma que tem 2 filhos, tá? Então, assim, 2 pequenininhos, ela teve um na sequência do outro e dá super da conta. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar para nossa vida, tá? É a gente ter esse poder, né, de organização e de olhar e falar assim, olha, eu sou a arquiteta da minha vida, tô lendo esse livro, Arquiteta da... cadê o livro? Oh, meu Deus, não tá aqui, queria mostrar para vocês, mas tô lendo um livro maravilhoso, da Brenda Moraes, sobre, né, como a gente pode arquitetar a vida. E assim, ó, crie, né, a sua realidade, crie o seu momento com seu filho, com a sua filha, dê pausa se precisar, repense na sua carreira, né, e não tenha medo, não tenha medo, solta isso, que vai ser muito, muito mais leve. E me segue nas redes sociais, @ArianePertel no Instagram. Segue o Clube de Empresárias também. É o Caminhos do Empreendedorismo, que hoje a gente fala de empreendedorismo e negócios assim, com muita responsabilidade, para que vocês, de fato, entendam com a dor do outro, né? Pelo que eu passei, porque não foi fácil renunciar, mas ao mesmo tempo, assim, ó, tô cheia de gratidão pelo que aconteceu, né? E como aconteceu, e hoje gerando uma menininha maravilhosa. E assim, viva, né? Viva a sua vida da melhor forma possível. Quer ser mãe? Se planeje e tenha, tá? Hoje eu que demorei muito, né, para engravidar assim com 35, né? Eu acho que a gente tem que parar um minutinho e falar assim, será que é o momento agora? Né? Posso me dar esse luxo? E seguir, sabe? Não pensa 2 vezes, pensa uma só, sabe? E vai. Então, a gravidez, ela é uma chance, tá? Finalizando aqui com essa frase, né, que eu falo que é maravilhosa. A gravidez, ela é uma chance de, ó, transformação na sua vida, tá? Em todos os aspectos, né? E ela pode ser a chance de transformar a sua carreira, de transformar os seus negócios, de transformar a sua família. Então, aproveite disso, né? E usufrua desse dom de Deus, que é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Obrigada.